um desafio para mim. Professor, eu acho que vamos ter que mudar um pouco o caminho, né? A gente sempre estava falando sobre fisiologia, né? E aí, bom, vamos botar um desafio, né, de sustentabilidade em vinhedos, que é um tema que eu comecei a trabalhar há pouco tempo também. Nós temos um grupo de trabalho muito bom, inclusive eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês que a gente está usando e que inclusive pode ser utilizada nos vinhedos de quem tiver interesse, né? Alguns protocolos de verificação de como está, né, se realmente, vamos dizer assim, o quão sustentável é a vinícola, o vinhedo, né, e o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado. Tem algumas metodologias que a gente pode aplicar. Eu vou mostrar para vocês no decorrer da apresentação. Tá? Então, como tema, vinhedos sustentáveis, principais pontos de ação. Então, é realmente fazer um apanhado do que realmente é a sustentabilidade, né, e já deixar bem claro que não existe mais ou menos, ou é ou não é, né? Sustentabilidade é uma questão bem complexa, que a gente abre a mente, sai realmente daquele qualidade e quantidade e passa a pensar no negócio, né, no business mesmo, como um todo. Então, o que é sustentabilidade? A primeira pergunta que eu faço é o que é. Fui atrás, né, de algumas definições, né, a capacidade de criar meios para suprir necessidades básicas do presente, e aqui é muito importante, né, do presente, sem que isso afete as gerações futuras. Normalmente relacionada com ações econômicas, sociais, culturais e ambientais. Então, ou é os 4 pés, né, ou é um tripé, que eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente realmente tenta trabalhar, que é um tripé mais sólido. Qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida. Então, na verdade, a gente passa a pensar muito mais pontual nas nossas ações, não só pensando no imediatismo, né, mas pensando nas gerações futuras, até mesmo nas safras futuras. Tentei trazer esse tripé de sustentabilidade, né, trabalhando o ecológico, o social e o econômico, né? O encontro do ecológico com o social é o suportável, o econômico com o ecológico é o viável, viabilidade ou não, né? Social com o econômico é o equitativo, e quando junta todas essas esferas é o que é realmente sustentável, né? Quando o ecológico, o social e o econômico estão em equilíbrio, ou mais próximo do equilíbrio. E qual a importância, né, discutir o tema sustentabilidade? Por que trazer sustentabilidade para a Enoconexão, para a gente discutir aqui, né? Aqui, primeira coisa, internacionalização do setor. Bom, você quer colocar o vinho fora do país, você tem a intenção de deixar a tua marca internacional, criar novos programas mundiais, né, medidas e protocolos atualizados. Então, se você tem interesse nisso, principalmente aqui na internacionalização, você acaba tendo que ter alguma ferramenta de análise. E essa aqui é a primeira vez que eu falo para vocês, chama-se Bacus. Esse é um trabalho que a gente faz também, a gente faz no Instituto Federal. Quem está já com os dados da Bacus, estamos trabalhando com o Chandon, estamos trabalhando com o Lemos de Almeida. Tá? Então são duas vinícolas que estão realmente preocupadas em entender como elas estão nesse contexto. Tá? Como é que funciona a Bacus? Basicamente trabalha as 5 dimensões, né? Ambiental, econômica, social, político, institucional e territorial. Então, como isso está funcionando, e através, né, de 4 diretrizes: gestão, articulação de cooperação, inovação, aprendizado e sustentabilidade. Então, através desses 5 pilares, né, trabalhando territorial, político, institucional, social, econômico e ambiental, tem uma série de perguntas que são respondidas, e essas perguntas vão traçando para que lado a vinícola está indo, né, e para onde ela quer chegar. E através da onde ela quer chegar existem soluções. Tem que trabalhar aqui,
na pontualidade. Isso aqui é muito gestão, não é a minha parte, mas nós temos a professora Xana que trabalha muito bem disso. Inclusive o Bacchus é resultado da tese de doutorado dela e que a gente está conseguindo aplicar em várias vinícolas. Eu acho que a próxima vai ser a Salton, que também está interessada nesse tema. Tá? Então, o que observar ou manejar no vinhedo para lograr uma viticultura sustentável? Então, agora eu vou tentar trabalhar e trazer para vocês realmente o que a gente está tentando buscar nessas vinícolas, e é de forma experimental. Eu não tenho dados analíticos ainda, eu tenho alguns dados preliminares que eu estou trazendo para vocês. Nada ainda passado por estatística, a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu consigo já, através de alguns parâmetros, mostrar para vocês que, sim, algumas mudanças feitas no vinhedo dão um resultado extraordinário. Tá? Então, o que observar? Desenvolvimento e implantação do vinhedo. Então, lá na implantação, né, controle de escoamento hídrico e erosão. Isso aqui, às vezes, a gente não passa batido, né? Pelo menos lá na nossa condição de serra, a gente vê muito ainda plantando morro abaixo, não se preocupando com as questões de uso de solo, né? O arranjo das parcelas, os declives, se plantando em patamares, algumas vinícolas já fazendo isso, mas mesmo quando a gente tem um cuidado excessivo e algumas ações, inclusive em vinícolas que estão trabalhando com a gente vê sim alguns pontos de erosão, e principalmente se o bioma daquele entorno ele está degradado ou não. Então, e a gente tem que partir do princípio que solo a gente tem que conservar ele sempre, né? E cada erosão ou cada vossoroca que abre são milhões de anos que foram perdidos em formação daquele solo, e aquele solo acabou assoreado e acabou dentro de um rio e foi parar no mar, sei lá onde, com toda a sua fertilidade, com tudo que aquele solo tem de bom. Tá? Observação de manutenção de paisagens do vinhedo. Isso aqui é muito engraçado, porque até relatos que o pessoal da Chandon fala, o pessoal da França vem para cá, eles nem ficam olhando muito para a planta. Planta eles já sabem, eles já entendem, nós também já entendemos como funciona a planta, lógico, alguns ajustes de produção, qualidade, mas eles acabam observando o entorno, né, quais os animais que habitam, o que eles estão fazendo, se eles têm comida para, né, até mesmo a gente discutiu hoje, coati, pássaros, pombos, bom, como eu vou ter que trabalhar isso, né, de uma forma que eu estou invadindo o espaço deles. Né? Eu como vinhedo, né, a empresa, como fazer isso para que seja uma harmonia, para que tenha uma harmonia. E a gente sabe que tem um prejuízo gigantesco, né? Os coati tudo barrigudinho, né, comendo uva e o prejuízo vem, né? Mas eles estão ali, a gente tem que entender e tentar trazer, inclusive plantar, né, plantar a comida deles, né, fora, nos entornos, para que eles não venham comer o que não deve ser a comida deles. Sustentação de condução de vinhedos, isso aqui, porta-enxertos, variedades, muita coisa que a gente tem que entender ainda e trabalhar muito mais, mas a gente está, isso aqui, sustentação, condução, porta-enxertos, a gente está muito mais avançado do que outras situações que a gente acaba não observando. Tá? Nutrição de solo, então fertilização e gestão de adubação. Realmente é preciso eu botar aquele adubo, não estou colocando, estávamos discutindo ali fora agora, de uma forma, na informalidade, e falando sobre potássio, né, os problemas que o excesso de potássio pode acarretar na vinificação, na estabilização do vinho, na longevidade desse vinho e como poder trabalhar isso. Então a ideia é colocar o que for preciso, necessário, nada em excesso, para que não tragam problemas depois. Manutenção e aporte de matéria orgânica, isso aqui para vocês é fundamental, né? Vocês trabalham com uma matéria orgânica aí, talvez de 0,5%, 1% em algumas situações, né? Para nós já é um pouco mais tranquilo, a gente trabalha ali com 3,5%, 4,5%, às vezes até 5%, às vezes até é complicador, tem um excesso de matéria orgânica, dependendo da altitude que a gente tem. Então, cada situação é uma situação que tem que ser muito bem analisada e muito bem estudada para que realmente a implantação do vinhedo seja um momento chave para que não tenham problemas futuros,
né, e isso é certo. Se não fizer a coisa certa na instalação, depois ficar corrigindo com adubos, principalmente fosfatados, ou trabalhar com calagem superficial, isso não vai adiantar nada. Isso já se sabe. Fósforo e calcário não é meio centímetro, são 3 milímetros por ano, então isso não vai corrigir. Então a ideia é fazer introduzir, né, implantar aquele vinhedo muito bem implantado. Carências de micronutrientes, isso aqui a gente começa a trabalhar alguma coisa, mas é boro, muito pouco, né, ainda estudado isso, porque mesmo micronutrientes eles são menos necessários, mas a gente sabe que alguns, por menos que seja necessário, tem que ter no solo, e isso acaba com a extração, né, com 2 safras e meia, a situação de vocês também, uma safra vegetativa, uma produtiva, desgaste de planta. Então tudo isso tem que ser inserido também nesses protocolos. Tá? Acompanhamento e registro de análise de solo, isso aqui é importantíssimo. Analisar folha, analisar solo, manter, corrigir só o necessário, se há necessidade ou não. E conhecimento de perfil pedológico do vinhedo, isso aqui às vezes não. A maioria das vezes não se dá bola. A gente olha a planta do solo para cima, a gente acaba não olhando do solo para baixo, não entendendo que tipo de solo qual é a característica daquele solo, se aquele solo é granítico, se é basáltico, se é arenito, como funciona aquilo, armazenamento de água, nutrientes. Então a ideia é realmente entender o solo como um todo, tá? E inclusive não só física e química. Hoje eu vou mostrar para vocês a necessidade de entender a biologia daquele solo. Eliminação de herbicidas do sistema, isso aqui eu coloquei em destaque, tá? E esse é realmente o trabalho que a Chandon está fazendo, é tentar eliminar herbicida da linha. Tá? A gente estuda muito e lê muito, muitas das doenças de madeira, podridão descendente, tem muita ligação com algumas moléculas de herbicidas que, lógico, eu estou usando herbicida para matar uma planta em cima de uma planta, né, nas raízes de uma planta. Então isso, aqui eu digo que é o calcanhar de Aquiles da nossa viticultura hoje, é trabalhar para que isso seja eliminado do sistema. Mas ela cresce, ela me atrapalha, o fulano vai podar, molha, bota, tem vários mais porém, mas a gente tem que trabalhar muito pontualmente nessa parte. Eu vou mostrar para vocês resultados lindos aqui, que mostram que o efeito de tirar esse herbicida da linha, ele melhora muito a condição de solo, principalmente de biota de solo. Cobertura de inverno com adubação verde, ou preferencialmente, né, adubação permanente, trabalhar com adubação verde permanente. Mas eu tenho problema com água. Mas aí tudo é ajustado, né? Eu lembro, eu estudei um tempo na Itália. A Itália é um problemaço a água, e eles trabalham com espécies que crescem pouco para realmente fazer a cobertura do solo, manter aquele solo, manter a aeração do solo, que é alguma das coisas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Plantio ou manutenção de vegetação, tá? E vegetação nativa, não olhar só para o vinhedo, olhar no entorno do vinhedo. O que era isso aqui? Né? Antes de ter o vinhedo aqui, que mata tinha aqui? Questão de não só reflorestamento com variedades ou com espécies que não são nativas, que é o caso da videira. Então nós reflorestamos com espécies exóticas. Mas e o que tinha aqui? Será que eu não consigo fazer bolsões? Será que o coati realmente ele precisa vir aqui comer naquele momento? Se eu posso ter uma outra frutífera que eu tinha aqui, já não tenho mais, e posso fazer ilhas de alimentação, para chamar insetos, ao invés do inseto atacar o vinhedo, atacar essas ilhas. Então tem vários estudos com essas ilhas de vegetação que são bem legais, e tem muita coisa ainda a ser estudada. Poda, pré-poda, marril, isso aqui já tem bastante, né? Bastante estudo, mas uma coisa que a gente tem que controlar é a questão de maturação. A gente tem discutido muito isso
nas entrelinhas aí do evento, né? Até quando, até onde, os porquês, isso tem uma grande discussão. Inclusive o Rafa já propôs para na próxima ou em algum momento a gente fazer realmente uma palestra sobre maturação, os prós, os contras. Isso vai dar bastante pano para manga, né? Vai dar bastante discussão, mas vai ser muito legal, tá? Caderneta de campo. Não sei se vocês já usam, mas deveriam. Então, tudo que é aplicado, quando, quanto, tudo que é manejado. Isso aqui já existem várias ferramentas, até eletrônicas, tecnológicas, já disponíveis, que você pode ir anotando. Tá? Caderneta de campo é o primeiro princípio para a questão de exportação desse vinho, né? Para a questão de rastreabilidade. Ainda a gente acaba não exportando muito, mas em curto, médio prazo nós já estamos nos aventurando, né? Mas nós vamos nos aventurar um pouco mais, principalmente no que a gente faz de bom, tá? E aqui, previsões de geadas, a parte de sensoriamento de vinhedo, microclima, isso aqui também tem um grande apelo, e isso logo a gente vai estar com o vinhedo vai ser muito mais tecnológico, já está crescendo e isso vai ser muito mais fácil. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui, eu abri um parênteses, tá? Isso aqui foi a minha primeira patente, depositada em 2018. É um problema para vocês também, de podridão descendente. Tá? Então a morte de planta por podridão, por aquela miscelânea de fungos. Então minhas ideias eu tenho tomando banho, às vezes... eu estou indo para a terceira patente, todas elas foram tomando banho. É um momento que eu acho que eu tenho de criatividade. E isso aqui é uma tesoura que se autodesinfeta. Tá? Então tem um líquido desinfetante. Aqui é feito é um protótipo, tá? Isso aqui é tudo prototipado. E tem uma bomba de líquidos. O que acontece? A gente liga ela na horizontal. Quando coloca para baixo, ela percebe que está para baixo através de sensores e ela dá o primeiro jato. Então você vai lá, esteriliza ali, né? Está esterilizada. Cada vez que tu põe para baixo, ela dispara. Aí ela dispara só um jatinho. Então eu parto do princípio que todas as plantas são contaminadas. Então partiu da planta, terminou a planta, eu vou lá, é um movimento natural da mão, bota para baixo, dá mais um esguicho. E assim vai fazendo no todo o vinhedo. Tá? E isso reduz significativamente, mesmo porque as pessoas hoje colocam um potinho com álcool, que no início da manhã está se intoxicando com álcool evaporando. E no final da manhã já está benzendo, já está jogando esporo fúngico em tudo que é lugar. Né? Então, isso é uma das formas que a gente pensou em realmente manter aquele líquido íntegro durante todo o tempo. Tá? Trânsito de maquinário, isso aqui é importantíssimo, gente. Quanto menos colocar a máquina no campo, menos compactação, mais aeração, e isso combinado com herbicida na linha não digo catastrófico, mas os resultados são bem negativos. Tá? Então, cuidar muito com a eficiência da aplicação. Nós temos lá no Instituto também o Otávio trabalhando muito bem com isso. Estão trabalhando com baixos volumes, inclusive a Chandon já trabalha com baixos volumes, trabalha com 100 a 200 litros por hectare no máximo de cauda. Então hoje ele fala assim, 200 litros, trabalha com 200 litros por hectare. Então é muito baixo. Tá? Regular, controle, calibração, então toda a parte que envolve a tecnologia de aplicação também deve ter uma ação muito pontual. Tá? Gestão de descarte, isso aqui é um grande problema para nós, tá? É um problema bem sério, inclusive. O que fazer com as embalagens, né? A logística reversa, que também está em voga, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso, inclusive nas vinícolas, né? Tô colocando uma quantidade X de vidro no mercado, de embalagem no mercado, tenho que recolher aquela quantidade. Então isso aqui também acaba sendo ações de sustentabilidade. Tá? Valorização da biomassa produzida. A gente não imagina o quanto se produz de biomassa na entrelinha. Né? O que fazer com isso?
né? Roçada, mulching. Então, trabalhar com... reaproveitar esse material. Então, eu corto esse material e enleiro na linha. Que eu, na linha, ao invés de colocar herbicida, eu acabo trabalhando com mulching, que acaba também decompondo, ciclando o nutriente e abafando as ações de crescimento de novas espécies, concorrentes, vamos dizer assim. E, por fim, o manejo fitossanitário, tá? Proteção durável, aqui entram as questões das resistentes, a durabilidade, né? Vou usar variedade resistente justamente para introduzir uma variedade que seja tolerante àquela doença, para que eu utilize menos fungicidas, menos idas, né? Para que logre, né, o manejo de doença, o manejo de doença vegetativa, produtiva, viroses, né? Virose a gente passa a ter uma preocupação maior, né? Quando a gente olha o vinhedo que está sendo praticamente deteriorado por um certo vírus e que veio de contaminação externa, né? E ele estando dentro do vinhedo, a contaminação no vinhedo também ocorre, né? Cigarrinhas, outros insetos que se alimentam dessa planta ingerem vírus, partícula viral. Essa partícula viral, muitas vezes é necessária passar por trato digestório do inseto e ele passa a inocular em outras plantas. Então, estando vírus no vinhedo, muito provável vai se espalhar esse vírus dentro do vinhedo. Esse não é por ação mecânica nossa, entra aí a parte de insetos também, tá? E também, gente, isso aqui é uma coisa que a gente vê muito lá no Rio Grande do Sul, tá? Somente o que é registrado no mapa. Então, cuidar muito com o que se aplica e que não está registrado. Se não está registrado e há necessidade, buscar alguma forma para que se registre esse produto. Porque daqui a pouco está chegando lá. Eu lembro que quando eu entrei na agronomia, a finaleira ali, o pessoal encontrou mercurial, né? Produtos mercuriais na maçã. Hoje em dia, praticamente a maçã que está sendo exportada, que passa por produção integrada, você pode pegar a maçã e comer lá no packing. Pode dar uma diarreia, né, alguma contaminação biológica, mas contaminação química, hoje em dia, basicamente não tem mais. Por quê? Porque essa maçã, né, ela é exportação, então ela tem que seguir uma série de requisitos para que isso ocorra. Tá? E agora aqui eu começo a mostrar as experiências que a gente tem na Chandon do Brasil. Tá? Essa foto é muito ilustrativa, né? A gente vê o que está em vermelho, o que está dentro do vermelho é a Chandon, é a área da Chandon. Tá? São 130 hectares de vinhedo, no meio, é um oásis no meio da soja, né? Aqui inclusive tem problemas com 2,4-D, tá? Mas é um oásis no meio da soja. Com bastante preservação de mata, tá? Campo nativo, aqui não é mata alta, né? As matas elas são próximas aos rios, né? aos lagos, onde tem água. E o campo nativo aqui, na verdade, é o pampa, né? O bioma pampa. Então são arbustivos, muito caraguatá, muitas espécies nativas de lá, né? E que é muito engraçado e muito legal, porque uma das dúvidas da Chandon era: 20 anos nós estamos aqui, praticando viticultura. Como é que está o solo? Está melhor do que o nativo ou está pior do que o nativo? E a gente conseguiu provar que está muito melhor do que o nativo. Lógico, tem problemas também, né? Problemas, principalmente, nós temos muito problema com cobre. Isso é um ponto que a gente tem que estudar muito para tentar reduzir. Tá? Butiá. Tá? Isso aqui é uma ação da própria Chandon. É butiazeiro. Como? Por que butiá? É porque o butiá ele é nativo. Ela está amarrada aqui só. Inclusive é problema, porque depois se descobriu também. Tem capivara. As capivaras correm por lá. E descobriu-se que elas amam brotinho de butiá. Então, a primeira vez que se plantou, elas acabaram comendo todo o butiá. Então passou a ser um problema também. Pô,
Mas agora, e aí também, estudando isso, o comportamento do animal, ele atacava um lado e não atacava o outro. Então eu disse, bom, não vamos plantar desse lado, vamos plantar do outro, que realmente é esse lado aqui. E aqui está super desenvolvido já, inclusive com melhoramento de campo nativo, já tem bastante coisa sendo trabalhada nesse ponto. E a gente pode não dar bola para isso, né? Mas como eu falei para vocês, os franceses chegam aqui, eles não olham para cá, eles olham para cá. Eles olham para isso aqui. Eles olham para a fauna, para o que tem no entorno. Tá? Conhecer o tipo de solo, isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui, vocês têm, quem tem vinhedo tem que saber os tipos de solo que se tem. Esse aqui é um mapeamento de solo da Chandon, tá? A gente trabalhou exatamente aqui e no campo nativo aqui. A gente não foi no gley solo, né? Aqui tem um solo de alagado, então a gente trabalhou aqui o campo nativo e nessa área aqui de argissolo que a gente trabalhou com o herbicida na linha e sem herbicida em lugar nenhum. Então lá tem o argissolo, que foi a área que a gente trabalhou, e o cambissolo. Tá? O cambissolo tem um problema de pedra, tem um probleminha de impedimento físico, mas nada que atrapalhe o desenvolvimento da planta. Tá? São dois solos diferentes que produzem duas uvas diferentes. E isso é importante ressaltar. Né? E isso eu estou falando de Chandon, mas eu falo de outras vinícolas grandes da Serra Gaúcha, chegou a ter 4, 5 tipos de solo na mesma área. Eles visualmente falam, essa produção vai para o vinho tal, essa produção vai para aquele lá vai para o vinho mais alto. Mas sem saber, eles já separam por tipo de solo. Então isso é bem interessante e até mesmo visualizar isso, vocês visualizam isso no vinhedo às vezes sem entender o que está embaixo do solo. Aqui trabalhando com cobertura, tá? O que a gente estudou? Campo nativo, área com uso de herbicida e área sem uso de herbicida, mas não que não seja na área total, tá? Aqui é uso de herbicida só na linha, na entrelinha não. Então a entrelinha tem as plantas de cobertura, que inclusive eles fazem uma miscelânea, eles fazem o coquetel deles ali com gramíneas e leguminosas, tá? Então a área que eu mostrei para vocês, com herbicida, sem herbicida e o campo nativo. O que a gente fez? Principalmente na área com vinhedos, né, a gente fez uma coleta a 25 centímetros da planta, na linha, e a 50 centímetros na planta. Por que isso? Bom, se eu tenho essa opção aqui, que é a sem herbicida, eu queria comparar a linha com o herbicida. Então, vamos ver como é que está se comportando entre linhas, que é de 1 metro aqui, no caso. Tá? Da mesma forma, espaçamento de 2,7, né? A gente fez 25 centímetros, 50 centímetros, que é justamente na linha onde passa o rodado do trator. Então, o tráfego de máquinas é justamente aqui na linha e é um ponto de interesse, porque é justamente ali que a gente quer entender o que está acontecendo, 75 e 1 metro. Então, a gente fez na entrelinha também. Utilizamos esse aparelho, tá, da Falker, que sem fazer propaganda, mas é algo muito legal de entender como funciona, como está funcionando o solo, né? Força, ela mede força penetração. Se eu estou medindo força penetração, eu estou medindo compactação de solo. Se eu estou usando, olha só que lindo que é. Hoje em dia se acha lindo isso aqui, eu acho pelo menos. Lá em Bento se fala, vai chamar de porco. Isso aqui é porco, porque tem que estar com a linha limpa. Né? Ainda tem aquela visão de não, tem que estar com a linha limpa. Vai causar competição, vai piorar o desenvolvimento de planta, tem todos os vai. Né? Então aqui a gente mede a penetração, a força de penetração. Tá? E aí eu trago para vocês, isso aqui a própria Falker tem ali de 0 até 60 centímetros tem a força que foi utilizada naqueles pontos. Então a gente fez alguns pontos, né? E aí ele te dá gráficos. E aqui começa a brincadeira a ficar legal. O verde, campo nativo. Opa, primeira coisa a ser considerado. A partir de 6 centímetros eu já tenho uma compactação alta no campo nativo. E ela continua a ser alta
por todo o perfil, até os 60 centímetros. Né? Justamente, é um campo nativo, não tem árvores altas, o sistema radicular das plantas ele chega aí a 7, 10, 15 centímetros no máximo, né? E ela não explora as profundidades. E ao explorar a profundidade é justamente a opção aqui que mostra que já tem uma compactação menor nos outros sistemas. Tá? Só que a gente reparou essa barriga aqui. Essa barriga aqui na área com herbicida. Frisando, essa área com herbicida foram 2 anos só que estão sendo usados sem herbicida. 2 anos atrás era com herbicida na linha. Tá? Então há 2 anos não tem mais herbicida. Opa, isso aqui é uma média geral. Vamos atrás aonde que essa barriga está ocorrendo. Qual ponto que está ocorrendo a barriga. Né? Então aqui, 25 centímetros entre as plantas. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui já é muito claro, né? O fato de não ter planta na entrelinha desfavorece o desenvolvimento de raízes da cobertura, o que desfavorece a compactação, o que favorece a compactação. Então aqui nós temos a 25 centímetros uma compactação concentrada e significativa até os 30 centímetros. Bom, naquele argissolo ali e com a adubação que foi feita na correção, na implantação dos vinhedos, a planta vai usar até 60 centímetros, mas como a correção ela é feita ali a 20, 25, 30 centímetros no máximo, então a exploração real das plantas ela ocorre aqui até 30, 40 centímetros no máximo, porque é aqui que vai ter nutriente, é aqui que vai ter, aqui para baixo vai ter um pH de 4,5, 4, alumínio tóxico sobrando, a planta ela nem vai emitir raiz para baixo, porque ela sabe que ali não vai encontrar nada. Aqui um primeiro ponto. Segundo ponto, ó, também a 50 centímetros se repetiu. Tá? Essa barriga se repetiu. Problema. Né? Aí a gente foi entender o que ocorria na linha. Tudo muito próximo, né? O campo nativo é o mesmo gráfico, vocês podem ver, porque é o campo nativo. Então é uma linha só. São 15 pontos. Aqui a gente viu uma compactação muito próxima, né? E alta, inclusive, nos 25. E aqui, sim, nos 50 centímetros, a gente viu que a compactação em ambos é alta, mas ainda assim maior no sem herbicida, no com herbicida. Tá? O que pode ser isso? Se aqui tem vegetação, mas com herbicida tem mais tráfego também. Né? Aplicar herbicida tem umas voltas a mais no vinhedo. E isso com certeza acarretou aqui num aumento de compactação. Voltou, né, a próxima normalidade, mas ainda assim com uma barriga um pouco maior aqui na linha com herbicida. Né, justamente ali às vezes vai um pouco para frente, um pouco para o lado a linha de tráfego. Né, e aqui voltou basicamente a normalidade nos pontos de 1 metro. Eu lembro que com 1 metro a gente fazia pouca força, ela entrava. Então, isso é bem legal de verificar lá no campo. Tá? Melhorias físicas. Né? Aqui a área sem herbicida. O que o pessoal faz? Está adaptando ainda algumas máquinas, né? São máquinas italianas, ainda não está 100%, né? Ela não faz limpinho ali, retira tudo, né? As plantas que competem ali no caso, né? Mas mesmo assim ela consegue retirar essas plantas, e o ideal, e o que o pessoal da Chandon está fazendo também, eles passam enleirando isso aqui. Então eles jogam essa matéria e fazem o mulching aqui, na linha, para que essa matéria cicle, né? Para que apodreça, relação CN, e possa devolver nitrogênio, cálcio, potássio, fósforo, tudo que essas plantas retiraram do ambiente. O mais rápido que está acabando meu tempo. Aqui também mais uma foto. Mais um vídeo, na verdade. É a máquina trabalhando novamente, mas de ponto fácil. Você pode reparar um trabalho muito de trevo, com joio, né? Fazer bem, a veia branca, a veia preta, então as fases blocos superficiais, no chão.
e o manejo de aplicação. Tá? Isso aqui é a máquina aplicando com os 2 bicos de baixo ligados só, justamente porque não tem necessidade de ter esse terceiro bico, e com uma vazão de 100 litros por hectare. Nesse caso, tá? Quando a planta vai crescendo um pouco mais, aqui eles trabalham com 140 litros por hectare. E esse aqui é impressionante ver essa máquina trabalhando. Ela faz então não há necessidade de tráfego intenso, então ele passa no caminho, vai passar 3 dias depois fazer a volta, então ele faz essa e meia, né? Na verdade, vou botar 3 linhas, né? Porque é metade dessa, depois na volta ele faz a outra metade. Então ele faz 3 linhas a cada passada. Isso aqui não é bico, não é aqueles bicos de porcelana, nada, ele é um bico próprio dessa máquina, que aqui joga um vento, né? O vento é turbilhonado nessas bolsas, e essas bolsas acabam expulsando a cauda. Tá? Adubação dirigida, aqui vocês podem ver, ó, aqui já é com herbicida, dá para ver muito bem o estrago que o herbicida faz, né? Essa é a área com herbicida, e eles têm essa máquina que é justamente para adubar a planta. Nesse caso não é para adubar a linha, então ela vai adubar justamente a área justamente necessária para a planta. Tá? E por fim, pessoal, o manejo da biota do solo. Por que entender a biota do solo? É entender a biologia do solo. E isso é uma coisa que na minha época não se dava muita bola. Na minha época de agronomia era física e química, entender física e química, como funciona. Não se dava muita bola para a biologia de solo. E hoje em dia a gente vê a Embrapa trabalhando com isso, a gente vê essa startup de Santa Catarina, que é a nossa parceira, tá? Que trabalha com o entendimento do solo. Como é que a gente faz? A gente faz amostras normais de solo, faz várias amostras, coloca num saquinho plástico e dessa a gente tira uma subamostra, coloca no Falcon e manda para Curitiba para fazer um screening genético desse solo. Então eles trabalham com PCR, trabalham com o que ficou na moda agora pelo coronavírus, né? Eles trabalham com PCR e aí eles querem entender o que está acontecendo no solo. Tá? Então a gente tirou as amostras, inclusive do campo nativo. E o que é a Biome for All? Desenvolve tecnologias de bioinformática, tá? Para interpretação genética, que auxiliam na tomada de decisão. E é muito legal isso daqui, porque eles te dão eles estão trabalhando com bancos de dados de Estados Unidos, Austrália, e agora a gente está formando o nosso banco de dados brasileiro para ter base para entendimento. Né? Como está aquele solo? O que eu encontrei naquele solo de bactérias, de fungos, se são fungos do bem, se são fungos do mal, se estão bactérias do bem, se estão bactérias do mal, se vão auxiliar na produção de fitoalexina, se vão auxiliar na produção da própria planta de fitormônios para crescimento. Então, inclusive, eles dão esses dados de interação entre fungo, bactéria e a planta produzir esse fitormônio. Tá? Então esse é o relatório, tá? Utiliza técnicas de bioinformática, análise de dados, aprendizado de máquinas. E aí, para quê? Para tentar entender a saúde, nutrição e biodiversidade daquele solo. Então é isso que se quer entender. E através disso eles mandam relatórios. Né? Por que entender? Saúde do solo, melhora as propriedades do solo. Né? Às vezes a gente fala, tem que aplica tricoderma no solo. A gente sabe se é necessário ou não. Vou mostrar para vocês aqui que tem tricoderma natural, adapta com o pau, inclusive onde tem herbicida. Então, é necessário mesmo? Aplicar tricoderma no solo? Talvez tricoderma na parte aérea, para algum ataque fúngico, para manutenção. Mas no solo a gente está percebendo que realmente não precisa. Tá? Responsabilidade com o meio ambiente. Então, entender como funciona aquele sistema, né, aquele ecossistema. Economia de tratamento de solo.
necessidade ou não, né? Daqui a pouco inclusive tem bactérias e fungos que favorecem a degradação de matéria orgânica, que vai, ou até mesmo de coloides de solo, né, de alumínio, que vão atacar aquilo ali e devolver aquele fósforo que estava guardado no solo. Tem bactérias que conseguem capturar aquele solo e desfazer aquele coloide e liberar ele pro solo novamente. Então, aqui a gente já começa a entrar num novo nível, né, num outro nível de interpretação de solo. Produtividade para a lavoura ou para o vinhedo, né, evitando perdas por resistência de plantas a micro-organismos, e redução do impacto ambiental. Aqui já cai na produção sustentável, né. E por fim, algumas análises microbianas, eles entregam assim, tá? Eles entregam esse é o relatório. Por exemplo, eu peguei alguns dados antimicrobianos. O que são? Vários micro-organismos são capazes de produzir fitolexinas, né, substâncias que contribuem para o controle de outros patógenos. Então eu posso controlar patógeno melhorando a biota do solo, que vai ter ali fungos e bactérias, né? Por exemplo, fungos e bactérias. Aqui o que a gente percebeu? Que no campo nativo estava baixo a questão de bactérias que favorecem essas fitolexinas. Aqui no sem herbicida e com herbicida está no sem herbicida um pouco abaixo nas bactérias e nos fungos normal. O que a gente percebeu é que as bactérias são mais desfavorecidas com a utilização do herbicida do que os fungos. Tá? Biodiversidade. Tem o índice de Shannon. Bactérias e fungos. Aqui, ó, bactérias sem problema nenhum. E fungos aqui com herbicida 33, muito baixo. Então, são apresentados índices que indicam a diversidade de bactérias e fungos no solo. A esse índice considerado tanto o número de espécies identificadas quanto a uniformidade da ocorrência delas. Tá? Em relação aos fungos, na área sem herbicida, tá? Na fileira campo nativo, foram alto, muito alto respectivamente, e baixo com herbicida. O que eu falei para vocês de controle biológico? Ó, bacilos, tricoderma, tudo alto. Ó. Bactérias do bem, tudo alto. Mesmo com herbicida, está tudo bem. Para esse tipo de bactéria de controle biológico. Ou seja, são bactérias que atacam fungos. São fungos que atacam fungos de solo. Então a planta está relativamente protegida, mesmo com a utilização de herbicidas. E por fim, nutrição. Tá? Bactérias e fungos são os principais decompositores de matéria orgânica. Né? Se decompõe matéria orgânica, elas devolvem o que tem na matéria orgânica, mineralizam o que tem na matéria orgânica e disponibilizam para as plantas. No campo nativo, muito alto em bactérias, tá? Fermentativas sendo alterada na área sem herbicida média e baixa na área com herbicida. Tá? Então o que a gente vê aqui? Que o herbicida acaba principalmente alterando a condição de bactérias que fermentam matéria orgânica ou que causam hidrólise dos polímeros de matéria orgânica. Tá bom, pessoal? Eu me passei um pouco no tempo, tá? Só para finalizar aqui, algumas considerações, tá? A condição edafoclimática das videiras são muito complexas, então entender solo, clima, e hoje em dia o solo de uma forma não só química e física, mas também biológica, entender tudo isso é bem complicado, mas também é uma porta para a gente entender e começar a trabalhar o manejo de solo, o manejo de planta de uma forma diferente. Sustentabilidade dos vinhedos já é realidade, isso é fato. Se a gente não atenou para isso, vai ter que se antenar ontem, tá? Numa viticultura moderna, vamos dizer assim. Manter um solo coberto com grande heterogeneidade, então trabalhar com uma mescla de variedades, de espécies que penetrem mais no solo, que fixem nitrogênio, que alterem relação CN, tudo isso é muito importante, tá? E a diversidade vegetal de cobertura, incluindo o reflorestamento, né? Reflorestamento, seja ela com o reflorestamento do gênero Vitis, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente plantou Vitis, a gente reflorestou com Vitis. Né? É uma planta exótica, mas está ali,
mas também está contribuindo. Isso a gente conseguiu provar. Ela melhora significativamente a biota do solo. O fato de estar ali há 20 anos alterou todo o ecossistema, alterou positivamente na grande maioria dos fatores analisados, alguns ainda principalmente o cobre. A gente tem um grande problema com cobre, que a gente acha que os produtos amarelos só tem cobre, mas tem muito produto branco utilizado como fungicida que tem bastante cobre e enxofre, né? E a gente está colocando isso muito no sistema. Tá? Em relação ao campo nativo, essa era uma grande questão. O campo nativo é melhor ou não? Hoje em dia o campo nativo ele é pior biologicamente, funcionalmente, do que a área reflorestada com vitis vinífera e também com a alteração ou melhoramento do campo nativo, introduzindo outras espécies naquele campo nativo. Tá bom? Agradeço a presença de vocês, a paciência, e se tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Eu peço desculpa de não ter ficado. Obrigado. Eu juro que eu me policiei de ficar aqui na marca, mas é quase impossível. Professor, o senhor mostrou aquela foto dos vinhedos da Chandon sendo como um oásis, né, no meio da soja. A gente tem bastante soja aqui no estado de São Paulo, né? E eu queria, na verdade, tenho duas perguntas. Uma, o 2,4-D, como controlar a deriva? E a segunda, os franceses que olham para fora, entender como é que eles enxergam essa soja em volta do vinhedo. Eles tentam não buscar, a visão dele não passem o vinhedo deles, né? Eles tentam olhar o que está sendo feito dentro da propriedade. Lógico que é problema. É um baita problema. A gente está, inclusive, brigando bastante lá na região sul. O sul do Rio Grande do Sul tem problemas muito graves com a deriva de 2,4-D. Para acabar a gente também. Para acabar com o problema, tem que proibir o 2,4-D. Ponto. É isso que está se trabalhando. Lógico que a gente está trabalhando com uma commodity aqui do lado, que rende milhões de reais, com fruticultura que, ok, né? A briga é braba, é bem complicada. A gente já tem alguns resultados positivos, né, de redução de aplicação, mas mesmo assim ainda tem problemas graves. E não só com soja. Esses dias um pessoal no Rio me mandou as fotos com abóbora. Abóbora sem semente. O pessoal usa a auxina para produzir abóbora sem semente e acaba derivando para vinhedo. E o 2,4-D ele é bem complicado, porque ano após ano, com dano, isso vai definhando a planta e ela vai deixar de produzir, vai acabar deixando de produzir, daqui a pouco ela vai morrer. Tá. Peço desculpas porque não é o tema da aula, né? O tema da aula é sustentabilidade do vinhedo, mas é que a sustentabilidade da soja interfere no vinhedo, né? Interfere, totalmente. E infelizmente a gente sofre. Totalmente. Obrigada. De nada. Pisolante. Oi, Cury. Vamos dizer, me parece que o que você está mostrando é um parâmetro de um grande produtor. Em algum momento vai ser feita uma tradução disso aí para o pequeno, que não tem acesso a essas análises. Vamos dizer, em algum momento você vai apresentar para a gente porque essas ideias, aí você vê o cultivo orgânico, esses cursos de produção orgânica, de uma certa maneira eles tocam por tudo isso meio na intuitivo, sem grandes análises, etc. Que é o que a gente busca, não que a gente pratica 100%, mas a gente tem esses objetivos. Agora, como é que você pega toda essa tecnologia aí desenvolvida para o grande e passa isso para o pequeno e traduz isso aí? Tem alguém fazendo isso?
Ainda não. Ainda não. O movimento ele está sendo o contrário, né? Ele está começando com os grandes que realmente têm interesse nisso, e é um interesse comercial, é um interesse globalizado. Eles mandam... vamos falar de Shandong, por exemplo. Shandong é mundial, né? E estão trabalhando essa parte de biodiversidade, de sustentabilidade em todos os seus vinhedos. Inclusive a pressão para o Brasil começar a fazer foi muito grande, tanto que a gente entrou para auxiliar eles nessa parte, tá? Mas a gente pode ir por partes. O Bacchus que é isso aqui, isso é disponível, tá? Lógico, é uma metodologia. A gente não vai conseguir fazer essa prestação de serviço para todo mundo, né? Mas sim, se alguém tiver interesse, procura, dá para fazer, dá para aplicar toda essa parte aqui. A gente tem nós vamos começar a fazer essa parte de prestação de serviço, tá? Prestação de serviço, e nada absurdo de é demais, eu não vou conseguir pagar, tá? Bacchus é uma excelente ferramenta. Todas elas começaram com Bacchus, tá? Para chegar, lógico, a Shandong faz algumas ações pontuais que eu mostrei para vocês, herbicida principalmente, tá? Mas a Lemos de Almeida procurou o Instituto Federal e veio atrás do Bacchus, e a gente está aplicando o Bacchus lá. Salton, provavelmente vamos aplicar Bacchus lá também. Bacchus o que é? É um screening da tua propriedade. Bom, eu estou falhando aqui e eu estou muito bem aqui. Onde é que eu posso corrigir? Primeiro, onde é que eu quero chegar? O que eu quero ser? Eu quero sustentabilidade? Legal. Então eu posso ir atrás dos pontos. Aqui eu estou falhando, aqui eu estou bem, aqui eu estou dessa forma, tá? Isso é uma coisa. Análise de compactação de solo. É uma ferramenta excelente, tá? Lógico, pequeno comprar aquela máquina acaba sendo caro. Mas tá 3 mil e pouco aquela máquina. Tá? Acaba sendo caro, e talvez comprar em grupo, utilizar, né? Estou divagando aqui. Agora, a aplicação da Biome for All, da análise de biota de solo, aquilo ali está disponível. O pessoal da soja usa muito, né? Mesmo porque é commodity e tal. Ainda é uma análise relativamente cara, né? Mas se você for pegar no benefício que ela tem, ela te dá benefícios muito pontuais de interpretação de dados, né? E o que fazer, economia em alguns produtos que você deixa de usar. Então ela é bem funcional, tá? Inclusive conversei com o pessoal da Biome for All. Não te mandei. Te mandei, mas não tenho aqui. Tá. Na verdade, o pessoal da Biome for All, para o pessoal do evento que quiser fazer essa análise, em 2 análises eles pagam uma. Então, vocês vão receber 2 análises e vão pagar uma só. Então, se alguém quiser, entra em contato com a Ari, e aí a gente vai atrás para ver como fazer toda essa logística, tá? É uma ferramenta não é porque eu estou trabalhando com eles aqui, realmente eu não estou ganhando nada com isso, eu não tenho essa fonte de renda, mas o que eles me entregaram de resultados que eu posso olhar hoje e cruzar, lógico, eu vou cruzar com física, com química, eu vou cruzar com outras análises que eu faço, mas o que essa análise de biologia de solo me traz, ela é muito legal. E principalmente de perceber se aquele solo, como aquele solo está. Se está vivo, se está mais ou menos, se está morto, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo. Então ela te direciona para algumas tomadas de decisão bem legal. Bem pontuais. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Posso fazer? Por favor. Putz, saí aqui do negócio. O Rafael, lá de Santa Catarina, ele está perguntando se o uso de aminoácidos tem preservado a fauna e as características do solo. Olha, não creio que isso vá interferir diretamente, mas assim, estou falando sem
Porque quando você aplica um aminoácido, você aplica aplicar nitrogênio de outra forma, de uma forma mais mastigada, vamos dizer assim, que a planta absorve muito rápido e muito fácil e acaba tendo uma resposta imediata. Geralmente se aplica aminoácido para corrigir algum problema, sei lá, algum dano físico, né, por chuva de granizo, ataque fúngico, geadas em alguns momentos em pós, né, não aplicar aminoácido antes de geada para prevenir geada, esquece. Menos 1,5, menos 2 graus de relva vai congelar, tendo aminoácido, não tendo, benzendo, seja o que for, não tem muito o que fazer nesse momento, a não ser água, tá? Mas aminoácido é uma forma de nitrogênio pontual. Lógico, se você acaba aplicando aminoácido com um ponto de escorrimento, que vai acabar adubando, vamos dizer assim, a linha ou a parte de baixo, isso vai acabar interferindo no desenvolvimento da planta, da planta vitis e das plantas de cobertura. E aí, lógico, se isso vai desenvolver, vai aumentar a raiz, isso pode sim alterar, mas é muito pontual, tá? O Daniel está perguntando assim: temos uma empresa aqui na região que está trabalhando o controle do mato na linha com descarga elétrica. Tem alguma informação sobre a sustentabilidade desse processo? Não. Tem que ver se a descarga elétrica ela é tão alta que vai queimar, né? Dependendo de quão seco está a vegetação, ela pode causar um chamusqueamento ali, né? Acaba pegando fogo, inclusive, em algumas situações. E tem que ver se esse choque também não vai alterar a biota do solo, né? Nós estamos agindo com, né, estamos interferindo com um manejo, um agente físico, né? Descarga elétrica, que pode sim alterar a questão de biota. Assim como se pegar fogo, né? O pessoal que coloca fogo no mato, coloca fogo, o fogo acaba, lógico, tem que ter uma alta temperatura, mas acaba também atrapalhando um pouco o desenvolvimento de biota. Mas eu nunca estudei isso. Tô no nível de hipóteses. Tá bom. Bom, pessoal, acho que era isso. A gente vai encerrar agora a palestra do Cury, porque a gente teve um problema técnico no início, a gente começou já um pouquinho atrasado. Então, eu quero te agradecer, prof. Vocês conseguem botar aqui na tela o negócio lá pra mim? Não? Ah, tá. O Paulo vai mandar por e-mail a questão da análise. Da promoção. Ele vai mandar por e-mail de todo mundo que está inscrito a promoção lá da análise da Biome for All. Isso, Biome for All. Então é isso, prof. Mais uma vez quero te agradecer. Você sabe o quanto você é especial pra gente. Não preciso nem falar isso, né? E como sempre foi ótimo, o pessoal aqui também está super elogiando, falando que você é muito didático. Eu acho que isso já é uma coisa que você deve ouvir todo dia. Que bom, fico feliz. Porque de fato o Cury é muito didático. E então é isso. Te agradeço, obrigada aí por correr também por conta do tempo. E o Cury, na verdade, ele só vai descer agora, mas ele vai aparecer aqui daqui a pouco, né? Com o meu inglês belíssimo. Não, tá ótimo. Bom, pessoal, melhor que o meu, com certeza tava. Muito obrigado, eu agradeço novamente, e se tiverem mais 20, 30 edições, podem contar comigo sempre. O que eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando vocês. Em nome do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Tá certo. Ah, sim. Fico bem feliz. Ele tem todas as camisas. Eu tenho todas as edições. camisetas. E assim, eu fico feliz em poder participar da evolução do vinho de todas as regiões. Né? Eu acho que é super importante isso, repetindo o que já foi falado, né? A ARI tem uma força de vontade, vamos dizer assim, né? E uma garra muito, muito grande para correr atrás, para unir as pessoas, unir os setores, né? Trazendo gente de tudo que é canto aí, para que realmente São Paulo venha a ser muito mais forte do que já é em viticultura e enologia. Tá bom? Obrigada, muito obrigado. Daniel. Até mais. Só não sei botar os comentários aqui, daí eu não consigo ver.
Bom, pessoal, agora eu queria chamar aqui o Murilo, da Cicobi, ele vai fazer uma apresentação aqui pra gente. Gente, o Murilo, desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento que a gente conversou com o Murilo, através do seu Toninho Trento, né? Eles ficaram